Olá trilheiros, olá trilheiras, tudo bem com vocês? A gente vai dar início aqui mais uma aula expositiva sobre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A gente vai tratar hoje, pessoal, sobre uma questão bem interessante. Será que para incluir o nome do devedor em cadastro de inadimplentes, será que isso só pode ser determinado na execução de um título executivo judicial por parte do judiciário, ou no caso de uma execução fiscal, por exemplo, quando a gente estiver tratando de uma execução de um título extrajudicial, também vai ser possível aos procuradores aí da Fazenda Pública requererem essa providência perante a Justiça. Basicamente foi essa a controvérsia que o STJ teve que se debruçar. Pessoal, primeiro, se a gente está tratando aqui sobre o artigo 782, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que é justamente o dispositivo que autoriza a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, não vai ter jeito, a gente vai ter que analisar esse texto da lei. Às vezes a gente faz o possível aqui para não ter que ler o texto legal para vocês, para não ficar uma coisa maçante, uma aula chata de leitura de slide, mas vocês vão perceber que em alguns casos, quando a gente tratar de um dispositivo específico, não vai ter muito jeito de fugir disso, tá, pessoal? Então, o artigo 782 do CPC é um dispositivo que autoriza a requerimento da parte, e aqui eu peço atenção de vocês para esse detalhe, que o juiz não pode determinar isso de ofício. Então, algumas vezes a gente vai ter que ler a contrário sensu o que está previsto ali na lei. A requerimento da parte, o juiz pode determinar, sim, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Será que isso se aplica apenas para a execução de título judicial, no caso de uma sentença? Será que isso vale também para a execução de um título extrajudicial, no caso de uma certidão de dívida ativa, execução fiscal, Lei 6.830 de 1980? Como é que vai ser? Antes da gente adentrar especificamente na controvérsia, a gente vai trazer aqui para vocês alguns subsídios doutrinários e legais essenciais para a gente compreender tudo direitinho. O primeiro deles, pessoal, é a diferença entre execução de título judicial e execução de título extrajudicial. No caso de um título judicial, a gente tem, por exemplo, uma sentença. Você tem um processo de conhecimento, o autor entra em face do réu, eles tentam discutir ali quem tem direito, quem tem razão ou quem não tem, e ao final, o juiz ele vai dar uma sentença e estatuir ali a certeza no feito. Mas essa sentença, ao final do processo de conhecimento, ela por si só, ela não satisfaz muitas vezes, a questão. Por exemplo, vamos supor que é uma obrigação de pagar. Tudo bem, o juiz disse que o João deve R$20 a Maria, mas isso por si só satisfaz a pretensão da Maria? Não. É nesse momento que a gente vai ter que ter um processo executivo, e quando a gente fala de processo executivo de título judicial, a gente está falando exatamente de cumprimento de sentença. Então a gente tem, por exemplo, a participação do judiciário na formação desse título executivo judicial. Pessoal, o caso do título executivo extrajudicial, a gente não vai ter a participação do Poder Judiciário no processo de conhecimento. A gente já entra diretamente na questão da execução desse título. Isso vale muito, pessoal. Por exemplo, os melhores exemplos aqui são justamente quando a gente trata de título de crédito. Vamos supor que a questão do cheque, de uma nota promissória, de uma certidão de dívida ativa, nesse caso é um título executivo extrajudicial muito pertinente para a execução fiscal. O próprio termo de ajustamento de conduta, que é muito caro ao Ministério Público, nesses casos está dispensado qualquer tipo de discussão a respeito de um processo de conhecimento. A gente já consegue entrar diretamente na execução desse título extrajudicial na Justiça. Só que além disso, pessoal, além dessa discussão de título executivo judicial e extrajudicial, vocês vão perceber que é muito interessante a gente fazer uma distinção entre os meios de impugnação, o meio pelo qual o executado pode se defender, isso no âmbito de um cumprimento de sentença ou no âmbito de uma execução de título executivo extrajudicial. No cumprimento de sentença, pessoal, o executado ele vai poder apresentar uma impugnação. Isso se dá por meio de uma simples petição, naquele processo ali de cumprimento de sentença. Então o que a gente vai ter é praticamente um incidente processual. Nesse caso, pessoal, como já houve uma ampla discussão desse título, na formação desse título no processo de conhecimento, vocês vão perceber que quando o executado ele for se defender de um cumprimento de sentença, ele vai ter ali uma cognição um pouquinho mais limitada. Ele só vai poder tratar de algumas matérias, visto que anteriormente ele teve todas as oportunidades possíveis de ter uma discussão ampla no próprio processo de conhecimento. O executado aqui, pessoal, ele vai ser intimado para pagar em 15 dias
e caso ele não pague essa obrigação de forma voluntária, ele vai ter mais 15 dias para apresentar uma impugnação ao cumprimento de sentença. A gente vai tratar agora, pessoal, sobre os embargos à execução, que é justamente o meio de defesa do executado quando a gente tratar de execução de título executivo extrajudicial. Quase um palavrão, né? Realmente fica bem difícil da gente tratar sobre... É uma palavra grande. Pronto, vamos prosseguir aqui na aula, pessoal. Os embargos à execução é justamente o meio de defesa do executado quando ele estiver respondendo na execução de um título executivo extrajudicial. Nesse caso, pessoal, não vai ser por meio de uma petição. A gente não vai ter um mero incidente. Como o judiciário ele não participou da formação desse título executivo, na defesa, o executado ele praticamente tem a possibilidade de apresentar uma defesa que tem natureza jurídica de ação, né? Então, os embargos à execução fiscal, no caso, não a execução fiscal, né? Os embargos a qualquer tipo de execução a título executivo extrajudicial, eles têm uma cognição muito mais ampla. Em regra, pessoal, os embargos eles não têm efeito suspensivo e você não precisa garantir o juízo para estar apresentando. Garantir o juízo é depositar ali uma grana, porque caso você perca, essa grana já vai automaticamente para o exequente, a pessoa que está te executando. Mas é possível obter esse efeito suspensivo, né, suspendendo a execução que está sendo movida em face de você, caso você consiga garantir o juízo e demonstrar aí a razoabilidade e a importância daquilo que você está trazendo ali a título de defesa. Então, o que eu quero trazer para vocês são conceitos preliminares bem essenciais. Diferença entre título executivo judicial e extrajudicial e a diferença dos meios de defesa do executado em cada um deles. No cumprimento de sentença, você vai apresentar uma impugnação ao cumprimento. Na execução do título executivo extrajudicial, você vai poder apresentar aqui os embargos à execução, à própria execução desse título, tá? E o que eu quero que vocês guardem mesmo é que na impugnação, a cognição da defesa é mais limitada, porque já houve uma ampla possibilidade de discutir isso no processo de conhecimento. Nos embargos à execução, você vai ter uma cognição muito mais ampla, porque o judiciário não participou da formação desse título. Pessoal, vamos prosseguir aqui. Os embargos à execução eles são julgados por sentença, enquanto a impugnação ao cumprimento de sentença eles são julgados por decisão interlocutória. Basicamente, essa é uma diferença muito substancial também que pode interferir até mesmo no recurso cabível, né, em face dessas decisões. Pessoal, feita essa breve revisãozinha aqui, vamos trabalhar exatamente com a controvérsia que foi apresentada no caso, né? Será que esse artigo 782, parágrafo 3º do CPC, será que essa execução definitiva, será que essa possibilidade do juiz, né, inscrever o nome do devedor, do executado, no cadastro de inadimplentes? Será que isso só vale para título executivo judicial? Ou isso também será que esse artigo ele pode ser extensível, ele pode ser aplicado também numa execução de título extrajudicial, como no caso da CDA, que foi justamente a controvérsia tratada nesse caso. Pessoal, o STJ ele decidiu que pode sim, né? O ministro, o relator Jorge Fernandes, que é um ministro bem importante também no Superior Tribunal de Justiça, ele é um ministro que de fato ele tem uma pertinência muito grande no tribunal. E quando eu falo isso, eu quero dizer que geralmente o que ele fala é acompanhado pelos seus pares. Ele entendeu, pessoal, que não tinha muita razão a gente ficar restringindo a aplicação desse artigo apenas para os títulos executivos judiciais, tá? Ele entendeu que é perfeitamente possível, né, que o magistrado ele também estenda a aplicação desse artigo, ele também autorize a inscrição do nome do devedor, do executado, nos cadastros restritivos de crédito, né, no SPC, no Serasa, no caso de uma execução fiscal, no caso de uma execução de título executivo extrajudicial. Mas o mais importante aqui é a gente entender o porquê, né? As razões pelas quais esse ministro veio a decidir dessa forma. Primeira coisa, pessoal, o artigo 782, parágrafo 5º, ele tem uma disposição expressa falando que esse artigo ele aplica-se também na execução de título judicial. Então ele próprio já autoriza ali uma extensão na sua própria aplicação. Isso decorre, né, da própria exegese, da própria interpretação literal desse dispositivo. Além do mais, se o próprio ente público ele pode, né, por suas próprias forças, eventualmente requerer a inscrição do nome do devedor
no cadastro de inadimplentes, não haveria muita razão lógica para caso o procurador ingresse, né, com a execução fiscal na justiça, que o judiciário ficasse restrito ali a uma interpretação muito restritiva, muito literal do dispositivo legal e não autorizasse essa compreensão mais extensiva, autorizando aqui a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição de crédito, tá? É bem verdade, pessoal, que o que acontece? O judiciário ele tem um convênio com SPC e com Serasa que autoriza, por meio de uma ordem do juiz, a inscrição do nome do devedor ou do executado nesses cadastros de inadimplentes. Para cada órgão público, para cada ente federativo ter essa possibilidade de fazer essa inscrição extrajudicial, ele vai necessitar de um convênio também com esses órgãos restritivos de crédito. E, evidentemente, para fazer esse convênio, existem despesas. Então, vamos supor que um ente ele não tem esse convênio. Então, para ele vai ser muito mais fácil usar o próprio convênio do judiciário, que o judiciário já tem, né, por meio do CNJ, esse convênio para inscrever o nome dos devedores, dos executados nos cadastros de restrição de crédito. Mas o ministro fez uma alerta. O ministro falou que tudo bem, não tem problema nenhum a gente utilizar os convênios do judiciário, a gente autoriza aqui o juiz a fazer a inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição de crédito, isso independentemente da natureza do título. Esse artigo ele vale tanto para os títulos judiciais, tanto para os títulos executivos extrajudiciais. Mas, pessoal, o ideal é que os próprios entes públicos eles celebrem convênios por si próprios com os cadastros de restrição de crédito para não precisar entrar com uma execução fiscal no judiciário só para isso. Isso porque, pessoal, é bem claro que essas execuções fiscais muitas vezes elas têm um alto custo e elas são pouco efetivas, né? A Fazenda Pública não consegue obter ali os créditos que lhes são de sua titularidade. É por isso que o ministro ele fala que tudo bem, você pode utilizar os convênios do judiciário se o procurador da Fazenda requerer a inscrição do nome do devedor ou não tem muita justificativa para o magistrado não acatar esse pedido. Mas o ideal, né, num cenário ideal, e aqui foi uma crítica para um posicionamento político do ministro Roger Fernandes, é que, de fato, os próprios entes públicos eles tivessem aí convênios, né, diretamente com o SPC e com o Serasa, pessoal. No caso, pessoal, em resumo aqui para vocês, no caso de uma execução fiscal requerida a notificação do executado, o juiz, no caso de uma execução fiscal em que requerida a negativação do nome do executado, o juiz deve deferir sim, a não ser que exista alguma espécie de dúvida relacionada à certidão endividativa, como, por exemplo, caso o juiz verifique que essa certidão endividativa ela já está prescrita, alguma questão relacionada à ilegitimidade ou mesmo outras questões que se afigurem pertinentes nesse caso concreto. Uma coisa muito importante para trazer para vocês, pessoal, é que a inscrição, né, do nome do executado, o nome do devedor, em cadastros de inadimplentes, ela acaba sendo um meio indireto de cobrança dessa dívida e um meio indireto muito interessante, né? Porque, por exemplo, quando você tem a penhora ou arresto, a gente está tendo ali um meio quase que direto, você está forçando o próprio patrimônio do devedor. Agora, no caso de um cadastro de restrição de crédito, a inscrição do nome do devedor nesse cadastro, embora aparentemente não seja tão problemático assim para o devedor, caso ele precise, por exemplo, de um empréstimo bancário, vamos supor que ele quer comprar a casa, um carro, e ele vá ao banco, né, e solicite um empréstimo para poder realizar esse sonho, caso o nome dele esteja inscrito no cadastro de restrição de crédito, vai ser muito difícil ele conseguir a aprovação. Por isso que essa questão do cadastro de restrição de crédito, né, e aqui é só a gente lembrar do SPC e do Serasa, realmente veio para pegar e tá todo mundo querendo escrever nome de devedor nesses cadastros, tá bom? Pessoal, muito obrigado, aguardo vocês no nosso próximo encontro.